Fala galera, voltamos e, bom, vamos lá. A gente tem aqui agora a norma de eficácia limitada a ser tratada por nós, né? E aí eu vou te mostrar mais um exemplo. Vamos dar um pulinho aqui no nosso inciso 32. E aí a gente vai apresentando as várias informações. 32, está aqui, ó, na telinha para vocês, 32. Olha que barato nós temos aqui. Nós encontramos o seguinte: o Estado promoverá, na forma da lei, a defesa do consumidor. Então perceba que aqui nós temos mais uma vez na forma da lei. Só que a interpretação ela vai ser diferente, porque você encontra o seguinte: ó, o Estado promoverá, na forma da lei, a defesa do consumidor. Primeiro ponto, o nosso Constituinte garantiu a defesa do consumidor como um direito fundamental. Aqui nós temos a defesa do consumidor como um direito fundamental. Isso aqui já está tranquilo, legal? Todavia, a gente verifica que a defesa do consumidor, ela não foi, as regras de defesa do consumidor, elas não foram estatuídas na Constituição. Elas não foram definidas no texto constitucional. Elas devem ser definidas numa lei. Acho que a conjugação do verbo até ajuda, né? O Estado promoverá, na forma da lei, a defesa do consumidor. Vamos lá, vamos matar aqui alguns valores. Preste atenção. Nós temos a Constituição nascendo em 1988. Então, em 1988, a gente ainda não tinha uma lei definindo as regras de defesa do consumidor. Aí, em 88, nasce a Constituição exigindo essa lei, exigindo que o Estado promovesse, na forma da lei, a defesa do consumidor. O Código de Defesa do Consumidor, conhecido Código de Defesa do Consumidor, ele nasce em 1990, que é a Lei 8.078. Aquela lei, a Lei 8.078. Então, o legislador, ele obedeceu essa ordem constitucional, já que a Constituição exigiu que o Estado promovesse, na forma da lei, a defesa do consumidor, o legislador foi lá e criou a lei, obedecendo essa determinação constitucional. Nessa linha de raciocínio, a gente verifica que a norma constitucional ela só trouxe a defesa do consumidor como direito, mas não falou mais nada sobre. Houve a exigência de uma complementação. E o que isso nos reporta? Temos a defesa do consumidor, deixa eu colocar aqui, defesa do consumidor, inciso 32 da nossa Constituição, como um direito fundamental, está lá na norma. Só que essa norma constitucional ela precisa de um complemento. E esse complemento decorre do nascimento de uma lei. Tudo bem? Sem essa lei, eu ainda não tenho as regras de defesa do consumidor. Eu não tenho nada. Eu só tenho um direito apresentado, mas sem suas regras. Não sei como exercer a defesa do consumidor. Para que esse exercício se mostre, a gente tem necessidade da lei. Então a lei aparece aqui para tornar exercitável a defesa do consumidor. Sem a lei eu não tenho nada. Eu só tenho um direito previsto, mas sem aplicabilidade. A lei agora ela não nasce para restringir o direito, ela não nasce para diminuir o direito, ela nasce para concretizar o direito. Há exigência da criação da lei. Você percebeu a diferença? Então aqui você já não mais fala de norma de eficácia plena, você já não mais fala de norma de eficácia contida, mas você traz a chamada norma de eficácia limitada. A norma de eficácia limitada, nesse instante, ela aparece justamente para garantir que um direito seja efetivamente exercitável pelo complemento legal. Então, peraí, vamos lá. A norma nitidamente não é completa. A norma constitucional nitidamente não é completa. Então, eu boto essa norma tem o sentido, mais uma vez, não integral. Estamos juntos? Não integral. Só que, nesse caso, a aplicabilidade não é imediata. A aplicabilidade se mostra mediata, dependente de complementação
dependente de complementação legal. Então, eu só vou ter efetividade na norma a partir do momento que surgir a complementação. E é essa complementação que vai fazer com que o exercício, com que a proteção, com que aquele direito seja genuinamente exercido por mim e por você. Para alguns doutrinadores, lembra, Maria Helena Diniz, né? Ela traz outros nomes e ela diz que essa norma é uma norma de eficácia relativa, de novo traz como relativa, mas diz ser dependente de complementação. Dependente de complementação. E os nomes dados por Maria Helena Diniz, eu acho nomes muito interessantes. Né? Como ela reporta esse tipo de norma. É relativa? Sim, porque você vai ter necessidade de um complemento. E essa relativização, ela surge justamente para uma complementação daquilo que fora iniciado pelo constituinte. Tudo bem? Tranquilo? Arthur, legal. Estou anotando. Já dei aqui o pause, já anotei. Você tem mais exemplos? Temos, e é importante trazer exemplos. E aí a gente vai conhecendo o texto constitucional. Olha aqui o que a gente encontra nesse nosso primeiro inciso desse slide. Primeiro inciso desse slide. Nós temos aqui a abertura da liberdade de credo religioso. A abertura da liberdade de credo religioso. Aqui nós temos o seguinte, ó, olha aqui. É inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida, na forma da lei, a proteção aos locais de culto e suas liturgias. Então a gente verifica que é garantida na forma da lei a proteção aos locais de culto e suas liturgias. Aqui, então, eu tenho a necessidade da lei para proteger os locais de culto. A necessidade da lei para proteger as liturgias. Há uma exigência da criação de lei. Aqui a gente não está verificando uma lei para diminuir a proteção. A gente não está verificando nascer lei para restringir a proteção. Não, não. A gente está verificando a necessidade da lei para proteger. Para proteger. Norma de eficácia limitada. Assim como no inciso 6º, 7º, olha aqui, ó, é assegurada nos termos da lei a prestação de assistência religiosa nas entidades civis e militares de internação coletiva. Esse inciso é legal porque quando a gente fala de prestação de assistência religiosa, por exemplo, nas entidades civis, a gente verifica religiosos que vão a hospitais, por exemplo, né, para levar a assistência religiosa. Em entidades militares, nós encontramos, tanto nas Forças Armadas quanto nas Forças Auxiliares, polícias militares, bombeiros militares, a figura do capelão, né, que já é um militar, né, que já cumpre o oficialato, que está lá justamente para prestar assistência religiosa. Só que, Arthur, todas as religiões podem levar assistência religiosa, por exemplo, nas entidades militares. Qualquer religião, um indivíduo pode se tornar capelão? Não, aí você tem a necessidade que lei regulamente isso, né? Hoje, salvo engano, você tem algumas ramificações religiosas, como o protestantismo, como o catolicismo, salvo engano, o espiritismo, líderes espíritas também, né? Pastores, padres, líderes espíritas, mas você não tem para todas as religiões. Você não tem para todas as religiões. Então, essa prestação de assistência religiosa em entidades militares precisa ser regulamentada em lei. E quando do regulamento em lei, nós teremos a oportunidade que essa prestação de assistência religiosa seja garantida. E aí a gente chega a um ponto. Você está percebendo que o exercício do seu direito, nesse contexto, ele depende de uma complementação legal. E aí, muitas vezes, em sala de aula, quando o aluno está viajando comigo, imbuído comigo nessa interpretação, ele pensa assim, caramba, mas isso é muito confuso, né? Porque perceba, aí eu tenho um direito, o Constituinte me deu o direito, está lá escrito na Constituição, só que em alguns casos, para eu exercer esse direito que o Constituinte me deu, eu tenho que aguardar a regulamentação. Esse direito precisa ser regulamentado. Arthur, a minha preocupação é a seguinte,
E se o legislador não regulamentar? Se o legislador não criar a lei que o Constituinte exigiu nascer para que o direito seja efetivamente exercido por mim? Eu fico no prejuízo? Num primeiro momento a gente pensa em prejuízo, sem dúvida alguma. Num primeiro momento a gente verifica um prejuízo, porque você tem um direito que você não pode exercer porque o legislador não fez a parte dele. E aí esse prejuízo deve ser entendido como uma violação ao direito. O poder público está violando o teu direito, não por uma ação, mas por uma omissão. E é por isso que quando a gente estuda direitos e deveres individuais e coletivos, esse nosso artigo 5º, quando a gente chega lá no finalzinho do artigo 5º, nós encontramos uma sequência de incisos que apresenta para a gente os chamados remédios constitucionais. O Constituinte sabia que no dia a dia, no cotidiano, esses nossos direitos poderiam sofrer restrições arbitrárias, poderiam sofrer violações, arbitrariedades, ilegalidades. E para essas legalidades, para essas arbitrariedades, ou até mesmo uma omissão que configura uma violação, que é o caso aqui, o Constituinte nos deu remédios, que são ações judiciais, como regra geral, e nós teremos a oportunidade de levar ao conhecimento do Poder Judiciário, falar para o Judiciário, o Poder Público violou o meu direito. O Judiciário é que o Poder Público atingiu o meu direito. O Poder Público não fez aquilo que deveria fazer e isso me gera um prejuízo. E o Judiciário vai ser competente para resolver o problema. Os remédios constitucionais são instrumentos garantidores da boa fruição dos direitos fundamentais. A gente, quando estuda remédios, o primeiro remédio que aparece na nossa cabeça é o habeas corpus. Todo mundo conhece o habeas corpus. O habeas corpus é o mais comentado na televisão. O habeas corpus ele só protege a liberdade de locomoção. Então quando o poder público viola a liberdade de locomoção de alguém, prende alguém que não deveria ser preso, ou uma prisão que já se mostra injusta, que já se mostra ilegal, eu posso usar um habeas corpus, levar essa ação judicial, esse remédio constitucional judiciário para que o judiciário resolva o problema? Pode, claro que pode. Para isso que servem os remédios constitucionais. E para esse caso, a tal da norma de eficácia limitada, você vai verificar um remédio que nasceu só para isso, que é o mandado de injunção. Tu explica mais? Sim, a gente vai falar do mandado de injunção, mas nós falaremos do mandado de injunção num momento apropriado. Num momento apropriado. E não agora, tá? Daqui a pouco. Inicialmente eu gostaria de pedir licença para vocês, pois interrompi seus estudos, mas este vídeo é um vídeo demonstrativo para você conhecer os nossos processos. Inicialmente eu gostaria de pedir licença para você porque interrompi os seus estudos, mas esse vídeo é um vídeo demonstrativo para você ter conhecimento, você ter uma demonstração da qualidade das nossas videoaulas. Eu sou o professor Lac, coordenador pedagógico da LA Concursos e especialista em concursos públicos. Somente este ano, em 2022, eu fui aprovado em 7 concursos públicos. É isso mesmo, 7 concursos públicos. E em 2022, a minha meta pessoal é de ser aprovado em 10 concursos por ano. E eu acredito que eu vou conseguir ser aprovado. E eu estou aqui para te ajudar nessa caminhada vitoriosa do concurso do INSS. O nosso curso online, ele é um curso super atualizado, super competitivo, ele fecha o edital, ele é top de linha e eu tenho certeza, se você seguir as nossas orientações pedagógicas, se você seguir o nosso cronograma de estudos, a nossa metodologia, que é o Personal Coach. O que é personal? É pessoal. O que é coach? Coach é pessoal. Coach é treinador. Então, você tem um treinador pessoal de concurso. Essa metodologia ela é baseada na ciência da administração, ou seja, resultado, meta. Todo dia você tem uma meta. Meta. Cara, se você cumprir essa meta, cara, papo sério, cara, você vai ser outra pessoa e eu tenho certeza que você vai ter competitividade para ser aprovado. A LA Concursos não saiu do nada. O último concurso do INSS, por exemplo, que teve o edital publicado em 2015 e a prova foi aplicada, salvo engano, em abril de 2016, eram 2.000 vagas, 2.200 vagas, né? 2.200 vagas, e nós tivemos a honra de aprovar
204 alunos dentro, tá, do número de vagas. É isso mesmo, 204 alunos. E neste concurso, nesse certame, nós queremos superar a nossa meta. Essa turma, já tivemos 4 turmas pré-editais, agora a gente está na turma pós-edital do INSS 2022. Bacana? Professor, quanto custa? Está aqui, ó, apenas 10 parcelas de R$30 o nosso curso online, e nós temos o curso presencial também com transmissão ao vivo, né? Olha aí, né? Só para uma postagem do nosso Instagram lá de 2016, né? 204 alunos aprovados, ok? Meus amigos, minhas amigas, espero vocês aqui na Lá Concursos. Vocês podem ter certeza que eu, professor Lac, eu farei de tudo mesmo, para que você alcance o seu resultado.